Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu fico empolgado todas as vezes que eu leio o livro de Atos, e nós estamos lendo, alguns irmãos também comigo nesse mês mês de fevereiro, o livro de Atos. Hoje lemos o Atos capítulo 21, e quando eu leio cada capítulo que se passa, eu fico empolgado de ver a vivacidade daquela igreja. E quando eu pensava em algo para ministrar para vocês essa noite, eu pensei num tema, e o tema de hoje é Atos de uma igreja saudável. Diga assim: Atos de uma igreja saudável. O que faz uma igreja saudável? Uma igreja que está bem. Uma igreja que está bem, naturalmente ela cresce. Uma planta, quando ela está saudável, naturalmente os frutos nascem nela. E quando a gente estuda a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, no começo aqui, os estudiosos dizem que estima-se que provavelmente a igreja de Atos tinha 100 mil membros. Ao final, após 25 anos, depois da pregação do evangelho de Pedro, na primeira pregação 3.000, 25 anos depois, a igreja já tinha cerca de 100 mil membros apenas em Jerusalém. Lembrando os irmãos que não tinham templo ainda. O templo era dos judeus. Lembrando os irmãos que os cristãos da época eram perseguidos até certo tempo pelos religiosos, e mais à frente, a partir do ano 64, nós vimos hoje pela manhã, perseguidos politicamente. Os escritores mais que acham um número muito alto, 100 mil, dizem que pelo menos 60 mil membros tinha a igreja de Jerusalém após 25 anos de pregação dos apóstolos. Ou seja, por volta do ano 30, 40, 50, 60, por volta do ano 60, perto do início da perseguição política, a igreja tinha por volta de 100 a 60 mil membros só em Jerusalém. E por que essa igreja era tão grande assim? E quando nós vemos, e em qualquer dicionário bíblico, nós vamos ver que nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Jerusalém tinha 200 mil pessoas. Você já parou para pensar que a igreja tinha metade da população? Metade da população era cristão, num ambiente de perseguição. Metade da população. Imagine aqui Jandaia, 25 mil aproximadamente, 12.500 pessoas cristãs. Já imaginou isso? Quanto será que nós somos de cristãos aqui na cidade? Já parou para pensar nisto? O que será que fez a grande diferença para que aquela igreja crescesse? Quando a gente olha para o livro de Atos, onde tudo começou, a gente encontra pelo menos 8 características que eu vou falar brevemente para os irmãos, que levaram a igreja a experimentar essa bênção de ver ela crescer. E eu costumo dizer que a igreja de Atos é a igreja dos sonhos de um pastor. É uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo, que compartilha a sua fé, que experimenta o poder de Deus. E se nós ecoarmos essas ações que a igreja primitiva fazia, nós podemos esperar que a bênção de Deus virá sobre nós também. Não só sobre a sua família, sobre a sua vida, mas sobre a vida da igreja.
porque é promessa de Deus abençoar a sua igreja. E eu estava dando aula hoje pela manhã da escola bíblica, talvez a grande maioria dos irmãos não saibam, até o ano 313 depois de Cristo, ou seja, cerca de 300 anos a igreja passou por perseguição. E nesses 300 anos ela experimentou o maior crescimento que ela já vivenciou. Ao final desses 300 anos, a igreja já era a maior religião do Império Romano, apesar da perseguição, ao ponto do imperador Constantino, no ano 315 mais ou menos, fazer o Edito de Milão, se não me falha a memória aqui agora, e dar liberdade religiosa para a nação, e oficializar o cristianismo, antes perseguido, como a religião oficial do Estado. Aí que começou a derrocada da igreja. Mas até ali, sob perseguição, a igreja crescia. E que perseguição nós estamos vivendo hoje? Certa vez perguntaram para um pastor presbiteriano muito conhecido, que eu não me lembro o nome dele agora aqui, falei pela manhã. Perguntaram: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Ele falou: não. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. E eu quero que você olhe comigo para o livro de Atos e vamos ver alguns atos de uma igreja saudável. Primeiro deles, eu quero que você repita comigo: precisamos ministrar no poder do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos para que o caminho, que a obra de Deus caminhe bem, é do poder de Deus. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, se você quer, se eu quero, se nós como igreja queremos que a igreja seja influente nessa cidade, seja relevante nessa cidade, nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Nós não damos conta. Se a gente quiser fazer sozinho, Ricardo, a gente cansa, fica doente, adoece e desiste. Mas se o Espírito Santo vem sobre nós, nos capacita com poder, a gente faz e dá resultado. Se você vê lá em Atos, nós vamos caminhar um pouquinho no livro de Atos, deixa sua Bíblia aberta. Em Atos capítulo 1, versos 4 e 5, a gente vê que, olha o que Jesus diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, antes de Jesus subir aos céus, deu-lhes essa ordem. Olha que ordem que Jesus deu para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Então o que ele estava dizendo? Esperem para vocês serem revestidos do poder, para depois saírem. Vocês não darão conta sozinhos da obra que eu tenho a realizar através de vocês. Vocês precisam do Espírito. E o texto diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Serão cheios, serão capacitados. O verso 8 de Atos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para nós sermos testemunhas, nós precisamos de poder. Diga assim: eu quero testemunhar da sua palavra, mas eu preciso ser revestido do poder de Deus. Se você já é um cristão, se você já entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Você já foi selado, você já está marcado, você já é dele, a sua vaga no céu já está garantida. Mas você deve confiar no poder dele em todos os momentos. O poder de Deus é dado para testemunhar, para compartilhar, para falar da sua fé por todos os lugares. Não seja egoísta, querendo a salvação só para você, mas a salvação você precisa oferecer para aqueles que você ama. Você precisa desse poder. E quando a gente ministra debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo, significa que nós seremos cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, como Filipe.
que de repente ele começa a pregar aos ouvidos e aos olhos, lá em Samaria, e de repente Deus começa a fazer sinais e maravilhas, e a igreja começa a crescer. O texto diz que em Atos 8, que a igreja fica alegre, fica feliz, a cidade toda fica alegre. Olha só, mudou uma cidade, e de repente Deus leva Filipe para um lugar no deserto, para pregar para o eunuco, porque quem é cheio do Espírito, quem é guiado pelo Espírito, vai aonde ele manda, independente de onde for. E uma das características das pessoas que tentam ministrar em uma igreja sem o Espírito, é que elas ficam cansadas, fadigadas, estressadas e adoecem. Elas acabam correndo com as próprias forças, ao invés de correr com a força do Espírito. Nós temos uma canção aí, na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sem a força do Espírito, nós não damos conta. Nós não conseguimos cumprir a missão de Deus na nossa vida, ou através da nossa vida, sem a capacitação do Espírito. Então a primeira coisa que Deus fez com aquele povo, com aquela igreja, ele falou assim: antes de fazer qualquer coisa, queridos, ficam em Jerusalém até ser revestido, até ser cheio, daí vocês seguem. Mas tem uma segunda lição, repita comigo: precisamos manter uma comunhão calorosa. Está difícil ultimamente a gente abraçar os irmãos, né? Ontem eu fui no sepultamento do Eduardo, pastor Eduardo. Eu cheguei perto de alguns irmãos e eu falei: irmão, eu queria tanto te dar um abraço, chorando. É a hora que a gente mais precisa de um abraço. A igreja é um lugar onde a gente recebe comunhão, onde a gente é amado, onde a gente é aceito como a gente é. Vem assim como estás para adorar. Eu conheço a história de um irmão na igreja, que ele queria ser membro, mas ele tinha um vício, ele fumava. Ele falou: pastor, eu quero, mas enquanto eu não deixar o vício, eu não vou ser batizado. E o pastor disse: então você comece a fazer o curso de discipulado, mesmo fumando. Vamos ver o que vai acontecer. E ele veio como ele estava, com os vícios. E ele começa a fazer o curso, e ao final do curso ele já tinha abandonado o vício. E ele foi recebido como membro da igreja. Nós precisamos vir como nós estamos. E a igreja precisa receber essas pessoas como elas estão. As pessoas precisam notar que dentro desse povo, amor autêntico, nós nos amamos, nós nos cuidamos de nós mesmos. Se você olhar o texto que nós lemos, Atos 2, dos versos 42 a 44, lá no verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partindo o pão e as orações. Eles tinham comunhão com os outros. O que é comunhão? É estar junto, é saber que você pode contar com o outro e que ele pode contar com você como igreja. A minha família, eu sempre digo isso aqui, vou repetir: a minha família aqui nessa região são vocês. Meus pais, meus irmãos estão todos distantes. A minha família aqui é a minha família, minha esposa, meus filhos e a igreja. Quantos pais eu tenho na igreja? Quantas mães eu tenho? Irmãos, conselheiros. Nós precisamos dessa comunhão para caminhar. Momentos de crise, de luta, quando alguém está sofrendo, aquele outro abraça e chora junto, luta junto. Esse texto diz um exemplo perfeito de companheirismo. Eles se amavam. A igreja da época era conhecida pelo amor que elas tinham. Hoje pela manhã estávamos estudando que a igreja, mesmo no tempo da perseguição de Roma, ela tinha um padrão alto de integridade e de moral. E eles eram reconhecidos como um povo que amava. E nas épocas de calamidade, de pestilências, de pandemias, como essa que estamos vivendo, era onde a igreja mais agia. Ela amava não só os da fé, mas amava os que não eram da fé.
ela cuidava dos que não eram da fé. Como eu disse aqui em outro momento, os hospitais surgiram através dos cristãos. Quando Deus tem um grupo de seus filhos, Ele procura, quando Ele tem um grupo de pessoas que Ele quer levar para a sua família, Ele procura um lugar onde essas pessoas poderão ser amadas. Como se fosse um bebê que está para nascer, Ele procura uma incubadora quentinha. E a igreja precisa ser esse lugar, onde as pessoas são recebidas, amadas, cuidadas. A igreja que tem calor, que tem companheirismo, que tem harmonia. Deus abençoa com novas pessoas. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que 10 vezes nos primeiros 5 capítulos a Bíblia registra que eles eram unânimes, que eles estavam unânimes, que eles tinham um só coração, que eles tinham um só propósito, que eles tinham só um só espírito. Eles eram unidos num só pensamento. Isso é comunhão. E eu estava lendo a respeito do que falar hoje, e eu encontrei uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: Deus pode ignorar a falta de instalações, a falta de programas, a falta de recursos, a falta de liderança, mas uma coisa que Ele não vai ignorar é a desarmonia na igreja. A harmonia e a unidade devem ser mantidas a todo custo, porque a igreja é um organismo, uma sociedade. Então precisa haver a comunhão. É um lugar onde as pessoas são recebidas, são amadas, são respeitadas, são orientadas, são motivadas, são incentivadas, recebem oração, são ajudadas, são sustentadas. E a Bíblia diz que a consequência dessa comunhão qual era? Verso 47 do capítulo 2 de Atos: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para a igreja que tem uma comunhão, uma igreja cheia do Espírito, e uma igreja que tem comunhão, que se ama naturalmente, ela cresce. Por quê? A pessoa que está lá fora começa a ouvir: pô, que povo legal, eles se amam, eles estão sempre juntos. Sabe o que eu tenho visto ultimamente? Não só na igreja de Jandaia, como em muitas igrejas, na grande maioria delas. A maioria dos membros da igreja tem mais amizade, tem amigos fora da igreja, e entre eles mesmo não tem muita amizade. É uma coisa que nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos ter uma amizade entre nós. As pessoas de fora precisam ver que esse povo se ama, se cuida, se abraça, no sentido talvez agora não literal, mas estão juntos para tudo. E com isso, com os seus amigos de fora, você vai trazê-los para conhecer os seus amigos de dentro. Eu vejo a juventude, os jovens da igreja, né, aqui em Mandaguarim, em tantos outros lugares. Os jovens têm amigos fora, mas não são amigos entre eles dentro. Então o que acontece? Final de semana eles saem com os amigos de fora, mas eles não têm amigos aqui. Então é hora da gente pensar em desenvolver uma comunhão de amor um com o outro, e o resultado dessas pessoas estarem próximas uma das outras e sendo unidas, foi que Deus trazia outras pessoas naturalmente. A Bíblia diz que o povo contava a igreja contava com a simpatia de toda a cidade, de todo o povo, porque era um povo que se amava. Não, a Bíblia diz que não havia necessidades entre eles, porque um ajudava o outro. Terceira lição, repita comigo: precisamos multiplicar os pequenos grupos. Pastor, um pequeno grupo agora, na época de isolamento? Hoje nós temos tecnologia para isso. Você pode fazer um pequeno grupo na sua casa, por que não? Você, seu marido, seus filhos, você, seu pai, sua mãe. Por que não fazer encontros? De repente convidar alguém aos poucos, com toda a segurança. Lembre-se que a igreja de Atos não tinha templo. Onde eles se reuniam? De vez em quando no templo, mas de casa em casa. Partiam um pão e oravam. O texto diz isso. E quando nós temos pequenos grupos funcionando na igreja, é infinitamente expansível, não tem medidas de como a gente pode expandir, é ilimitado geograficamente, pode fazer em qualquer lugar, é uma boa mordomia e promove os relacionamentos. Você conhece novas pessoas. É lógico que o tempo que vivemos agora é um tempo de restrições, de distanciamento físico, não social, porque o social nós temos recursos para isso. As escolas têm,
A igreja tem agora, temos os pequenos grupos. Você que não participa dos pequenos grupos durante a semana está perdendo muito, porque você não precisa nem sair de casa. É só ligar o seu celular, ligar lá e acompanha a oração, participa das orações, participa da reflexão. É tempo da igreja unir, meu irmão. Nos tempos de maiores calamidades, era quando a igreja estava mais unida e ela caminhava. É nessas horas, querido, que eu e você precisamos dar as mãos, talvez virtualmente, mas falar, vamos andar, vamos junto. Você tá difícil para você, mas eu estou com você, você não está sozinho. Nós vamos caminhar, nós vamos seguir, porque a igreja precisa caminhar. Nós não podemos nos amedrontar, nos acovardar diante de tudo que está acontecendo. É perigoso, temos que cuidar, mas nós não podemos ficar acuados. Devemos nos cuidar, mas devemos seguir, porque a igreja precisa seguir, a palavra de Deus precisa ser proclamada. Eu fico pensando, os irmãos que são gideões aqui, não está sendo fácil para vocês. Tem que distribuir novos testamentos, como? De que forma, né? Como proclamar a palavra? Como entregar fisicamente os novos testamentos? Quem é que nunca viu um Novo Testamento? Mandei esse dia para o Ricardo, para o Gerson, né? A pessoa quer falar da Bíblia, se ela não pelo menos não teve um Novo Testamento na sua casa dos Gideões, ela não é crente. Eu brinquei ali, né? Porque todo mundo já viu. Eu sou da época ainda que era do cinzinha, que era impresso nos Estados Unidos. Depois veio azul, vem branco, vem várias cores aí. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quarta lição: precisamos ampliar a nossa visão de Deus. Veja Atos capítulo 4, versos 24 ao 26. Você vai ver que a essência da oração, você vai ver qual é a essência da oração da igreja. Atos capítulo 4, 24 a 26 diz assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: repita comigo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Paramos por aqui. Olha como a igreja via o seu Deus. Como ela chamava o seu Deus? Soberano, Criador dos céus e da terra, que fala através do Espírito Santo. Qual é a sua visão do Deus que você serve? Será que você está vendo Deus dessa forma que a igreja via? Como um Deus que tem controle de todas as coisas, mesmo que a gente não compreenda tudo que Ele permite? Aliás, está difícil ultimamente, né? 2 pastores perdi meu tio, alguns irmãos perderam familiares. Então a gente às vezes não consegue entender qual é o plano de Deus, mas nós sabemos que Ele é soberano e sabe todas as coisas. Nós precisamos ter uma visão ampliada de quem é esse Deus que a gente serve. Às vezes a gente fecha o olho e ora, mas a gente não tem nem noção, talvez, de com quem a gente está falando. A gente está diante daquele que criou tudo isso, que criou suas filhas, colocou dentro do seu ventre. Antes delas nascerem, ele já sabia até os nomes delas. Aquele que tinha escrito os dias da nossa vida, antes mesmo que a gente tivesse forma no ventre da nossa mãe, ele já sabia que o irmão ali chamaria Dermeval. Ele já sabia todos os dias do pastor Eduardo, antes mesmo dele nascer. Ele já sabia todos os nossos dias. Ele sabia toda a história que iria acontecer. Tudo já estava determinado, escrito. Ele sabia que você estaria aqui hoje, ouvindo isso. Ele é o Deus soberano. Nós precisamos ter essa visão de Deus. Nós não servimos um Deus de madeira, de prata, de barro. Nós servimos um Deus vivo. O mesmo ontem, hoje, eternamente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e é e há de vir, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que é o Senhor da história, que já sabia dessa epidemia desde o início da criação do mundo, que já sabia também que muitos daqueles que se diziam cristãos nessa época iam se acomodar e infelizmente se esfriar na fé, mas também sabia que outros iam se fortalecer, se amar, iam seguir em frente, apesar de tudo que estavam enfrentando. Esse é o Deus que nós servimos. E se nós cremos num Deus como esse, e se você é dele, se você é filho dele, você pode dizer: eu sou filho do rei, eu estou do lado que vai vencer.
Eu li o último capítulo da Bíblia, como dizia Billy Graham. Eu sei como tudo vai acabar e vai dar tudo certo para aqueles que servem a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, quebrou todas as correntes. Ele mesmo disse isso. Preste atenção: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga assim: as portas do inferno não prevalecerão contra mim, porque eu sou parte da igreja. Amém? Você crê nisso? Se você é de Deus, se você é da igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. A Bíblia dizia lá em Atos que muitos eram martirizados, mas quanto mais martirizados mais pessoas eram mortas pela fé, se multiplicava a igreja. E isso criava ódio daqueles que perseguiam a igreja, porque eles não conseguiam matar a igreja. Quando matava um, vinha um monte. Nascia muita gente na fé. Há quem dizia que o sangue dos mártires era o combustível da igreja. Quando um morria, milhares se convertiam. Quando um morria naqueles coliseus, naqueles lugares de gladiadores cristãos, aliás, o Coliseu, aquele símbolo lindo que a gente vê lá da Roma, né? Quando ele foi inaugurado, cristãos foram jogados naquela arena e foram mortos por gladiadores e animais famintos. E aquilo era um espetáculo. E os imperadores romanos achavam que ia acabar com a igreja. Mas cada cristão que morria pela fé ali, milhares que assistiam se convertiam a Cristo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós, como igreja, precisamos atacar o inferno com esguicho, água mesmo. Vamos apagar esse negócio. Estamos tentando tirar as pessoas das mandíbulas do inferno. Quantas pessoas que você ama demais, amigos seus, familiares seus, que estão longe de Deus, e se eles não vierem para Deus, o destino deles nós sabemos qual é. Pense a respeito. Há muitas igrejas que querem guerrear com segurança. O que elas ficam? Elas ficam o mais longe possível dos não crentes, para não serem contaminadas pelos não crentes. Não, nós temos que ir atrás deles, porque eles estão sem Jesus, e se continuarem assim, o destino deles é terrível. Se nós de fato, como igreja, amamos o nosso próximo, nós não podemos ficar sem falar do evangelho para as pessoas. Lá na oficina, lá na fábrica, lá onde você trabalha, na sua vizinhança, não perca oportunidades de falar da salvação para as pessoas. Eu quero ser um fazedor de festas no céu. Eu quero que através da minha vida muitas pessoas se encontrem com Jesus. Você precisa ampliar a visão do Deus que você tem. Seu Deus não é de prata, não é de ouro, não é de bronze, não é de barro. Seu Deus é um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Quinta lição. Repita comigo. Precisamos maximizar o poder da oração. Como que está a sua vida de oração? Está orando bem? Se você olhar a Bíblia, apenas no livro de Atos, 48 vezes no livro de Atos nós encontramos a expressão, eles oraram, Gerson. 48 vezes é citado no livro de Atos que a igreja orava junta. Nós só teremos poder, o poder que aquela igreja tinha, quando nós oramos como aquela igreja orava. Quando nós orarmos como aquela igreja orava, nós teremos o poder que aquela igreja tinha. Oh Deus, a gente pede, Deus, dá-me o poder e a unção daquela igreja de Atos. Então ore como ela orava. Porque tudo se discerne espiritualmente e requer o uso de armas espirituais. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, Efésios 6 diz, mas contra os principados e potestades do ar, contra as regiões celestes. A sua guerra não é contra aquela pessoa que você não gosta, a sua guerra é contra as potestades do mal. Aquela pessoa que você não gosta, você precisa amá-la. O problema não são as pessoas, é o que tem por trás de tudo isso. A nossa guerra é espiritual e por isso nós precisamos orar. Atos 4:31, leia lá comigo o que diz. Olha o que a igreja estava fazendo.
Olha que lindo isso, Atos 4:31. Depois de orarem, olha só, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você viu que coisa linda? Quando foi a última vez que você teve numa reunião de oração como essa aqui, que nós lemos agora? Quando foi que você orou e o chão tremeu? Quando foi que você orou que você ficou cheia de Deus? Quando foi a última vez que você orou que você começou a ter coragem para falar de Deus? Nós precisamos maximizar o poder da oração. Não só o tempo a sós com Deus, seu com Deus na sua casa, mas da igreja orar junta. A Bíblia diz aqui que todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por quê? Porque eles oravam. A igreja da Coreia do Sul é a maior denominação presbiteriana do mundo. E ela é bem mais nova que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós fazemos parte dos presbiterianos. Nem somando todos os presbiterianos aqui no Brasil, não dá o número de membros que a presbiteriana na Coreia tem. Qual a diferença? Oração. Eles oram. Oram mesmo. Eles têm tempo para orar. Um pastor, para ser formado no seminário da igreja presbiteriana, não é assembleia, não é nenhuma igreja pentecostal não, uma igreja presbiteriana na Coreia do Sul, se ele faltar de 2 reuniões de oração, ele está fora do seminário. Não pode mais ser pastor. E a oração não é oração de 10 minutinhos não, é tempo de oração, vigílias toda semana. E a gente às vezes quer, Deus age, mas como que está a sua vida com Deus? Você não conversa nem com Ele, você fala? É preciso, como igreja, maximizar o poder de oração, ter tempo com Deus, tempo de orar com essas menininhas lindas aí, chorar com Deus. Na idade delas, eu me peguei uma vez chorando com meu irmão do lado, cantando uma canção. Eu contei isso aqui já. Como é bom ver uma criança, porque o louvor da criança é sincero. Sexta lição. Vamos repetir? Precisamos imitar a generosidade de Cristo. Se você ler Atos 4, 32 a 37, você vai perceber que a igreja era muito generosa. Olha o que diz Atos 4, 32 e 37. Acompanhe comigo. Da multidão dos que creram, olha o que diz lá: uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Olha como que diz, continua lá: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Você viu isso? Que coisa linda. Nós estamos longe disso, não estamos não? Não estou falando da igreja de Jandaia não, da igreja de Cristo no mundo. As igrejas estão longe deste alvo. Como é que nós queremos a bênção dessa igreja se nós não fazemos o que ela fazia? Se nós não temos os mesmos atos dessa igreja, que era saudável? E o texto diz um pouco mais abaixo nessa passagem que surgiu um homem chamado Barnabé, né? Que doou os seus bens, vendeu um campo, uma área, e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E qual o resultado da generosidade? O próprio texto diz, Atos 2:32 diz que havia, 4:32 diz que havia unidade da igreja. O verso 33 diz que foi um testemunho poderoso para a comunidade. E o verso 34 diz que não havia pessoas carentes, porque a igreja era generosa. Diz assim: eu quero ser generoso. É o oposto do que o mundo prega. Porque o mundo prega que cada um cuida das suas coisas, cada um pensa em si próprio. Somos por natureza humana extremamente egoístas. E o texto diz que ninguém considerava unicamente sua coisa que possuísse. Eles compartilhavam tudo. E talvez uma das primeiras coisas que uma criança fala é meu, não é isso? Você dá um presentinho para uma criança, nenezinha, a outra criança vai pegar, não, é meu. Por quê? Nós temos essa sensação que é nosso. O egoísmo faz parte da natureza do pecado.
E Deus nos chama para quebrar essa barreira e ser generosos. Repartir o pouco que temos com aqueles que mais precisam. Penúltima coisa. Penúltimo ato de uma igreja saudável. Vamos juntos? Precisamos nos mobilizar para o ministério. Pastor, mas eu não tenho teologia, nem conheço muito a Bíblia, eu não tenho formação teológica. Não, Deus usa irmãos e irmãs nas áreas onde vocês estão. Eu disse hoje que a maior força da igreja, enquanto era perseguida, não eram os pastores, bispos, presbíteros, diáconos da época, era o povo, os artesãos, os pequenos proprietários, a massa do povo. Não eram os influentes, é você que está no banco aí, é você que me assiste. Deus quer usar você. Tem pessoas que só você conhece, e vai ser através de você que elas virão até Cristo. Você pode até ser a ponte dessas pessoas até mim ou até a igreja, mas você é a igreja onde você está, nos seus clientes. Nós precisamos nos mobilizar. É interessante, vejo no livro de Atos, capítulo 6 de Atos, eles estavam tendo problemas na igreja. Surgiu na igreja primitiva um problema entre os gregos, os que falavam grego, e os que falavam aramaico ou hebraico. Um sentiu que o outro estava recebendo um tratamento especial. E o que aconteceu? Os apóstolos falaram: pessoal, é o seguinte, nós não estamos dando conta de cuidar desse povo, nós precisamos escolher as pessoas para nos ajudar. E o texto diz então que eles escolheram 7 homens diáconos, para cuidar da distribuição dos mantimentos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus se espalhou e o número de discípulos aumentou rapidamente, quando a igreja resolveu se envolver, quando parou de só fazer os apóstolos fazer tudo, mas começou a delegar as tarefas. Hoje nós temos pequenos grupos. Eu não ministro nos pequenos grupos, porque nós temos já presbíteros que fazem isso. E por que você não pode ser um de pequeno grupo também? Por que não? Você pode ler um versículo das Escrituras e compartilhar o que Deus fez na sua vida. Quando cada membro da igreja é um ministro, ou seja, fala de Deus às pessoas, ele descobre a sua forma dada por Deus, e naturalmente a igreja cresce. Tem gente aqui na igreja, que eu nem vou citar nomes, que parece que tem imã para trazer as pessoas para a igreja. É impressionante. Você imagine o que Deus pode fazer na sua vida? Você tem imã para trazer pessoas a Cristo. Use esse talento que você tem às vezes no seu negócio, no seu trabalho. Use para trazer as pessoas a Cristo. Enquanto você faz uma massagem lá, né? A pessoa conta um pouco da vida dela, fala: você pode falar de Deus, por que não? Enquanto está no seu trabalho atendendo um cliente, consertando um carro, uma caminhonete, um caminhão, na sua lavoura, nos seus clientes, onde você estiver, no seu trabalho, ligação telefônica, de repente a pessoa no meio de um negócio, ela fala: mas eu também estou passando uma situação difícil aqui. Aproveite a oportunidade. Quem sabe é a última pessoa que aquela pessoa vai ouvir falar de Jesus. Não perca as oportunidades. Última lição. Fale comigo. Precisamos cumprir a missão que Deus nos deu. Qual que é a missão que Deus deu para a gente? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos compartilhar. O que em Atos 1:8 diz? E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu com a igreja em Atos? Eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a compartilhar a sua fé em Jerusalém. O que aconteceu? A igreja bombou. Aí o que Deus fez? Pessoal, vocês não entenderam. Não é só em Jerusalém. Eles começaram a compartilhar a fé e a igreja começou a crescer, ficar maior, grande. Mas Deus nunca disse que Ele queria apenas a igreja em Jerusalém. Ele disse: eu quero que vocês vão não apenas para Jerusalém, mas para Samaria, para a Judéia e para as partes mais distantes do mundo. Mas eles não fizeram isso.
E o que aconteceu, Ricardo? Como eles não espalharam o evangelho, se você olhar o capítulo 8, você vai ver que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. E o que aconteceu? Todos, fora os apóstolos, foram dispersos pelo mundo. E o texto diz que por onde eles iam, eles falavam de Jesus. E a missão começou a ser cumprida. Mas é interessante que os apóstolos não foram, né? Os apóstolos, vamos dizer que seriam os pastores da época. Eles ficaram em Jerusalém, mas todos os demais foram dispersos pela Judéia, pela Samaria e depois até os confins da terra. Por que eles foram dispersos? Por que a perseguição veio? Porque era propósito de Deus que eles não ficassem acomodados em Jerusalém. Era propósito de Deus que o evangelho fosse pregado em todo lugar, Gerson. Se eles ficassem em Jerusalém, talvez o cristianismo tivesse morrido, ou tivesse permanecido apenas ali. Mas o propósito de Deus é que o evangelho fosse espalhado, e por isso chegou até aqui. Jesus nunca disse: eu vim para que você possa ter reuniões no templo. Ele disse: eu vim para que você possa ter vida, e vida em abundância. E onde é que a gente encontra a vida? Onde a gente vive a vida normalmente? Aqui? Não, aqui é 2 horas de culto. O restante a gente vive no meio das pessoas. É lá que Deus quer que você vá. Aqui vamos dizer que é o lugar que você é treinado, e daqui você coloca em prática para lá, e leva o evangelho de Cristo para as pessoas. Eu quero concluir. Nós só seremos a igreja do Novo Testamento quando a gente ampliar a visão de quem é o nosso Deus, quando a gente orar de fato, fervorosamente, quando a gente estiver cheio do Espírito e quando a gente for generoso um com o outro. Diga assim: eu sou um crente. Repita comigo, em nome de Jesus, vai. Eu sou um crente. Vamos lá, eu vou falar, vocês repetem. Eu sou um crente e sei que vou para o céu. Nada pode tirar isso de mim. Mas entre agora e quando eu for para o céu, eu quero levar o maior número possível de pessoas comigo. Eu quero ser um promotor de festas no céu. Prestou atenção nisso que você falou? Você é um crente, você sabe que vai para o céu, e nada vai tirar isso de você. Mas entre agora e o dia que você for para o céu, você quer levar o maior número possível de pessoas com você para o céu. Não abra mão dos seus filhos, da salvação deles. Não abra mão da salvação do seu esposo, da sua esposa. Não abra mão da salvação dos seus pais, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus clientes, de todas aquelas pessoas. Toda pessoa que você olhar, todas as pessoas que você colocar os seus olhos, fixar os seus olhos, são alvos do amor de Deus. E todas elas podem ser salvas. Todas. Lucas 15:7 diz assim, isso vai ter aqui. Vamos ler juntos? Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Lucas 15:10 diz assim, vamos ler juntos? Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagina a festa quando um se converte. Você imagina essa igreja lotada, como vai ter festa no céu? Se cada um, eu sempre falo isso, se cada um de nós, adultos, nem precisa pensar na criança, se cada um de nós trouxesse uma pessoa durante todo o ano para Cristo, a igreja dobrava de tamanho. Você imaginou isso? Se em um ano, uma pessoa você trouxesse e ela se rendesse a Jesus, cada um fizesse isso, a igreja teria o dobro de pessoas que tem hoje. Pergunta, é vontade de Deus isso? Você acha que é ou não? Eu tenho certeza que é. Porque a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele também disse assim, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Então é a vontade dele. E quando é vontade dele,
e a gente obedece, as coisas acontecem. Eu espero que você tenha esse mesmo comprometimento que nós oramos aqui. Sou um crente, sei que vou para o céu, nada pode tirar isso de mim, mas entre agora e quando eu for para o céu, que eu não sei quando vai ser, pode ser logo, eu quero levar o maior número possível de pessoas comigo. Eu quero ser um promotor de festas no céu. Você quer ser? Então seja um promotor de festas no céu. Morando na terra, seja um promotor de festas no céu. Quando uma pessoa se converte por causa do seu testemunho, existe uma festa nos céus. Porque um pecador se arrependeu e deixou o caminho de morte e encontrou a vida. Um dia houve uma festa no céu quando você se entregou para Jesus. Por que não levar outros? Por que não fazer outras festas no céu? E um dia não nos encontrarmos com aqueles que nós levamos a Cristo na eternidade. Alguns Deus já levou, como é o caso do pastor Eduardo, do pastor Artêmio, do meu tio e outros, do Eli, ano passado. Esses já estão gozando da alegria da festa no céu. Vamos levar mais gente para lá. Mesmo nesse tempo, seja uma voz de esperança, de otimismo, de fé, de perseverança, num momento que a gente tem vivido tantos dias difíceis, de tristeza, de angústia, que uma das palavras que a gente mais ouve é morte e luto, que a gente possa levar vida em abundância, esperança no porvir. Amém? Posso contar com vocês, como igreja? Meu desafio para vocês como igreja, e eu como pastor não dou conta sozinho, vamos levar mais gente para Cristo. Vamos levar mais pessoas a conhecer a Jesus. Pense aí, e eu quero orar com você sobre isso. Enquanto isso, o Ministério do Louvor pode vir à frente. Pense aí agora em alguns nomes de pessoas que você gosta, que você ama, que ainda não entregou a vida para Jesus. Pense aí. Pense, eu vou desafiar você a pensar 3 nomes. Eu sei que tem muito mais, mas pense em 3 nomes de pessoas que você gostaria que viessem a Cristo. Feche seus olhos. Comece a orar por essas 3 pessoas. Seu pai, sua mãe, sei lá, seu tio, sua tia, seu amigo, seu cunhado, filho. Pense aí 3 nomes de pessoas que você gostaria que fossem para Cristo. Vamos orar por elas. Comece a orar por essas pessoas. O plano de salvação não é para você apenas, é para aquelas pessoas também. Vamos orar por essas pessoas. Coloque diante do Senhor as pessoas que você conhece, que você lembrou, pelo menos esses 3 nomes, diante de Deus agora, em oração.